quando a gente, talvez se a gente não vive um luto, a gente fica aprisionado num lugar. Sim, Quanto que os lutos podem virar prisões. Não viver esses lutos, né, pode acabar é, virando isso. prisões. Sim, porque eu tô aqui pensando também que o luto, ele é de certo modo uma transição. Então é como se assim, ó, é como se o luto fosse uma estação de trem. E aí eu tô Aham. vindo por um trem, por um trem, por um trem, que ele chegou no fim da linha dele. E agora eu tenho que descer. E agora eu Uhum. preciso pegar o próximo trem. E aí, essa travessia que é a estação ali, que eu saio de um trem e vou para outro, é necessário, porque sem passar por ela eu não consigo sair daquilo que já terminou e para aquilo que vai Uhum. começar. E aí, muitas vezes eu fico ali ou tentando entrar dentro de um trem que não vai sair dali, que não tem como entrar de novo, porque as portas já se fecharam, e eu fico insistindo naquilo e não vejo que do outro lado tem um outro trem que eu posso entrar e começar uma nova viagem. Então a gente fica paralisado e a gente fica. Eu não quero usar essa expressão perdendo tempo, mas a gente fica deixando de viver algo que, ou começar a viver algo que poderia ser muito bom. Aham. E que poderia fazer mais sentido nesse momento do que aquilo que já foi. Que Óbvio. filósofo. Mas eu quero fazer um adendo aqui, óbvio. Nós estamos falando isso sobre situações e sobre relações, não sobre, tipo assim, você perdeu sua mãe, não. Nós estamos falando sobre situações específicas da vida, Uhum. né? Ah, deixar de ser adolescente, se tornar adulto, a perca de um emprego que pode É, dar espaço a um emprego o fim de uma melhor, relação, de uma um fim de amizade. relacionamento, mas é isso. Óbvio, tem lutos que nós vamos ter que superar o vazio e suportar o vazio dele pro resto da vida. Mas tem outros lutos que eles são travessias para coisas melhores. Uhum. Ou não, né? Ou não. Vai ter que bancar e É, no caso, apostar, vai ter que descobrir. no caso da morte de alguém, por exemplo, muito importante, não. Realmente é Sim, é, suportar o né? vazio. Mas talvez de um trabalho, de uma amizade. Sim, sim. É, e aí, voltando naquela parte das pessoas que ficam presas e não conseguem avançar na vida. Então eu percebo que Hum. existem muitas pessoas, né, que, igual você falou, pessoas de 30, 40 anos que ainda vivem uma certa adolescência. Sim. É que usando a nossa analogia, aquela pessoa que tá presa na estação ali. É. E outra coisa que eu pensei é que culturalmente a gente não é ensinado a viver esses lutos e nem entender que eles existem na nossa vida. A gente só vai vivendo, sabe? Voltando no trem de novo. Hum, É como se esse trem só. Ele nunca parasse, ele só fosse, sabe? hum. E a gente não tem essa consciência de que, olha, a vida em si tem vários lutos. E aí eu fico pensando aqui que parece que a gente tem uma ilusão de que se o trem nunca parasse na estação e a gente nunca fosse obrigado a a descer na estação e trocar de trem, seria mais fácil. Porque o trem ia seguir pelo resto da vida, a gente não teria trabalho nenhum. Uhum. Só que o fato do trem parar em estações e permitir a gente iniciar outra viagem, quer dizer que a gente não fica confinado a um único trem pela vida inteira. É, E a também. gente pode ter a escolha de fazer outras Aham. viagens que nesse momento agora fazem mais sentido que as anteriores. De você ter autonomia da sua vida, das suas Uhum. escolhas. E A gente não é totalmente livre, mas a gente tem uma certa liberdade. tem. Mas não entender isso é perder essas liberdades. Não Uhum. bancar isso significa perder essa autonomia Uhum. de fazer escolhas. Então, que nunca ninguém chegou pra mim e falou assim: Olha, oi, tudo bem? Sabia que você já viveu vários lutos? Uhum. E aí, você tem que sentir esses lutos e processar, elaborar pra você ir continuando na vida? Ninguém falou isso pra mim. São Sim. coisas que eu aprendi na terapia, na faculdade. Eu fico pensando o quanto que as pessoas que não vivem isso não têm a oportunidade de fazer uma terapia ou nunca cursaram, né? Não cursaram a faculdade de psicologia, tem essa consciência ou chega essa informação para elas, porque o Uhum. intuito do podcast também, eu acho que é muito disso, né, de que as pessoas se entendam e se informem. E se a gente não vive, pegando de novo a analogia do trem, a gente se perde, porque a gente não Sim. sabe aonde a gente tá. Eu A tô gente só pensando vai aqui, indo, sabe? tô aqui pensando um exemplo que eu acho que ele vai ser muito.
muito prático, assim, para algumas pessoas. Principalmente as pessoas que tiveram relações com figuras parentais que são mais narcisistas. É ficar preso naquele luto de que aquele pai ou aquela mãe. Coloca aí no cantinho. É muito eu isso, né? Eu sei. Ficar preso naquele luto de que aquele pai ou aquela mãe deveria ser um determinado modelo de cuidado e etc., que não é. Ficar preso àquilo é não me permitir poder viver outras relações que também Uhum. podem me dar carinho, acolhimento, Aham. que podem ter significado. Não iguais, né? Porque ninguém Não, substitui papel não, de não, ninguém. não, não iguais, mas parece que tem muita gente que tá, beleza. Você teve sim pais ruins, mas a pessoa fica tão presa àquilo que ela não se permite poder viver outras relações que também podem dar pra ela cuidado, carinho, conforto, que podem também fazer sentido. Entende? Aham. Parece que a pessoa entra em um alto martírio, tipo, ai, minha mãe nunca fez tal coisa por mim, meu pai nunca Aham. tal. E aí a pessoa não percebe que ela pode construir relações que podem fazer sentido durante a vida. Amizades, relacionamentos amorosos e por aí vai indo. Sabe o que eu fico pensando? O quanto que a gente vive um luto, a gente perde muita coisa. Quando a gente perde alguém, a gente perde muita coisa, mas se a gente não vive um luto, elabora esse luto, a gente acaba que isso você perde muito mais. Uhum. Porque parece que você tem um hiperfoco no que você perdeu e você esquece todo o resto que tá em volta. Uhum. É como se você tivesse tão focado no trem que terminou e não tem como mais você entrar e você não tá vendo que tem outros 50 trens ali que você pode embarcar. Isso é triste, né? E tem muitas pessoas que estão nesse momento, assim, que ou já viveram esse momento.